Olá, quarta-feira, 21 de maio. Casos de saidinha bancária assustam moradores na região metropolitana. Nossa equipe acompanha a ação de voluntários que levam um pouco de alegria a moradores de rua. Como detectar nódulos e outros problemas na tireoide? O quadro Fala Doutor responde. Cláudio Ferreira dá as dicas de vestidos para noivas e madrinhas. E a história do adolescente que é promessa no futebol de salão. Notícias da Gente começa agora. Saidinha bancária é roubo qualificado. Entra na estatística como roubo. Por isso, os números sobre essa modalidade de crime não são tão precisos. Especialistas em segurança alertam que proibir celular nas agências não funciona, só se acompanhado de outras medidas. Antes, os aposentados eram o principal alvo dos bandidos, mas hoje, qualquer um pode ser vítima. Como mostra a reportagem de Renata Paiva. Sacar dinheiro em caixas eletrônicos ou mesmo em agências bancárias se tornou, nos últimos anos, uma atividade perigosa. Meu sogro está com 3 meses, ele foi sacar o dinheirinho dele da aposentadoria na Caixa Econômica, aqui em Caucaia. Aí o rapaz pediu para tirar o dinheiro, ele é um velhinho de 80 anos, aí sacou o dinheirinho dele, quando sacou, aí o rapaz pegou, botou o dinheiro no bolso, o vagabundo, né? E disse, não deu certo seu cartão, não deu certo. Vânia, você acha que tem segurança dentro e fora dos bancos? Eu acho que não, porque os bandidos passam a gente. A gente paga um imposto altíssimo no nosso Brasil aqui e ninguém tem segurança para nada. Aqui nós somos alvos dos vagabundos, dos ladrões. Qualquer hora que a gente entra no banco, a gente é capaz de morrer para roubar uma mixariazinha que a gente tem para tirar o dinheirinho, sabe? A saidinha bancária, hoje, é um dos golpes mais comuns no Ceará. É um dos crimes mais recorrentes e que afetam muito a população, principalmente os trabalhadores, no processo de depósito dos seus recursos próprios ou do saque dos seus benefícios de aposentadoria ou dos seus salários. Na chamada saidinha bancária, o bandido observa a vítima escolhida, geralmente através de olheiros, e depois ataca. A ação geralmente é rápida e acontece nas imediações do local. As pessoas têm que observar, obviamente, comportamentos que venham a identificar o tipo de atividade que este cliente vai estar utilizando nos bancos, mas prioritariamente uma responsabilidade dos próprios bancos de garantir privacidade no atendimento, controle de acesso, né, monitoramento e prevenção para que os crimes não ocorram. De acordo com o Sindicato dos Bancários, o Estatuto de Segurança foi enviado para a Câmara Municipal de Caucaia no ano passado e até agora não foi aprovado. A Câmara realizou uma audiência pública com a participação do sindicato, onde foi debatido a importância, os limites, as possibilidades que o Estatuto poderia exercer na proteção à vida dos clientes e dos trabalhadores, principalmente relacionados a divisórias e biombos, garantindo privacidade, mais vigilantes no autoatendimento, monitoramento de câmeras internas e externas, fachada blindada, ou seja, um conjunto de medidas que dificultam a atuação dos criminosos. Entretanto, o projeto, desde dessa audiência pública, não foi ainda pautado para a aprovação ou apreciação da liberação da Câmara de Vereadores de Caucaia. Em Caucaia, este ano, foram registradas 7 saidinhas bancárias. Bom, a polícia militar, ela tem efetivamente colocado policiamento a pé no centro de Caucaia para evitar que esses tipos de crime ocorram, né? E como a população pode evitar? O interessante é procurar junto à agência bancária outros meios de fazer grandes pagamentos, né? Coronel, e caso a pessoa seja vítima, como ela deve proceder? Bom, em primeiro lugar, ela deve evitar uma reação, né? O dinheiro a gente pode recuperar de uma outra forma, é bem material, mas a vida a gente não tem como recuperar. Orgulho da Gente. Quanto do seu tempo você dedica a fazer o bem, a ajudar quem precisa? Já pensou nisso? Praticar boas ações vai muito além, por exemplo, de contribuir com dinheiro para um projeto social.
Bem perto de você existe gente precisando só de um pouco de atenção, de ter com quem conversar. E o repórter Alberto Gurgel descobriu, conversou, acompanhou um grupo de anjos da noite. Eu quero que você diga bem pouquinho, porque a reportagem é realmente emocionante, então a gente vai antecipar dessa vez bem pouquinho, tá, Alberto? Qual foi o lado mais emocionante desse trabalho que você fez? Juliana, com certeza o amor. Porque o amor foi o parâmetro ideal que a gente pode ali pontuar dentro dessa ação. Porque esse grupo ele faz justamente isso, dá o amor, o acolhimento, carinho e atenção que esses moradores de rua precisam. Porque lá eles fazem a distribuição da sopa, mas a sopa é apenas um auxiliar, uma ponte entre esses moradores e os voluntários. Você falou do amor, do grupo e tudo mais. Eu vou dizer, a parte que me chamou mais atenção foi um depoimento de um desses moradores de rua. Como ele fala assim com emoção a respeito daquele amor que ele recebe. Ele não chamou só a sua atenção, mas também da nossa equipe no momento, tanto da assistente, do câmera, que a gente ficou assim, sem esperar que ele falasse de uma forma tão espontânea e tão alegre, porque você tem a noção de pessoas na rua, eles sofrem sim, é o frio, é a fome, é a sede, mas a humilhação também, e que no momento lá ele falou de uma forma muito espontânea e de uma forma muito inusitada pra gente. Pegou todos de surpresa. Emocionou bastante. Pois esses voluntários são pessoas comuns, como eu, você, todos nós, mas que fazem diferença na vida de muita gente. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Com a proposta de reintegrar a sociedade, os moradores de rua, nasceu o grupo Mãos de Luz. O grupo Mãos de Luz, ele surgiu dentro de uma casa espírita, porque lá normalmente nós fazemos leituras do Evangelho. E num desses momentos, 2011, por volta de fevereiro de 2011, nós, numa dessas leituras, inclusive a parábola do bom samaritano, despertou no grupo a necessidade de realmente trabalhar o Evangelho. Então foi dentro desse questionamento, dessas reflexões, que surgiu a necessidade da gente ir para a rua, porque a gente viu que é na rua que a gente encontra verdadeiramente irmãos que precisam de um apoio. E dentro dessa necessidade, a sopa foi um pretexto de aproximação. Dessa forma, é o sentido maior do grupo. O objetivo é reinseri-los na sociedade e torná-los verdadeiros cidadãos. Em média, são atendidos 50 moradores de rua. Antes da distribuição da sopa, sempre é feita uma leitura de uma passagem bíblica ou mensagem de otimismo. Para manter esta ajuda, é realizado doações dos membros e apoiadores da causa. Quando nós nos organizamos para formar esse grupo, nós começamos a falar com o próprio pessoal que está aqui, entendeu? A maioria dessas pessoas que estão aqui, ele entra com recurso. Dá assim o que pode, né? A quantia que eles podem dar, entendeu? Eles doam. E existe também uma outra parte, bem maior, eu acho, do que essa, que também doa, não pode estar aqui, mas entra com a doação. As noites de frio e os momentos de solidão são amenizados pelo amor dos voluntários. O morador de rua Bruno Freire agradece a ajuda. Isso aí é enviado por Deus, isso é muito bom, irmão. Eu agradeço muito, não sei nem como agradecer, porque só Deus paga por eles mesmo, por nós, que vive assim na rua há 22 anos. Muitas histórias são vivenciadas e ouvidas por esses anjos da noite. Francisco Soares Filho, membro do grupo, nos contou a história que mais lhe marcou. Uma dessas histórias a gente encontrou uma moradora de rua, né, que a gente chama carinhosamente de magrela. A gente percebeu a situação difícil que ela estava passando de saúde, né, problema de tuberculose e também ligado ao vício da droga e tudo. E aí nós a recolhemos durante a entrega da sopa, levamos para o hospital, onde ela foi recebida, lá no Frotinha, né, bem recebida. E lá ela pôde ser medicada, ser cuidada
E isso nos trouxe uma certa alegria, porque é muito difícil para esses moradores de rua chegar até o hospital. Né? Eles não têm documento, eles não têm nada que identifique aquela pessoa. Então o hospital muitas vezes não quer receber. Mas infelizmente já está de retorno nas ruas novamente, né? Porque é muito difícil, eles não têm força para vencer o vício sozinha, para vencer a questão de morar na rua. Mas essa história especialmente nos emocionou porque ela vem lutando, essa jovem, ela vem lutando pela vida há muito tempo. Conquistando a confiança e criando novos laços de amizade com as pessoas carentes que vivem na rua, o Grupo Mãos de Luz não leva somente o alimento para o corpo, mas o amor, o combustível da alma. Jesus Cristo nas calçadas, esquecido com a própria noite. Talento na Escola. A gente vai conhecer agora a história de um adolescente que tem futuro no futebol de salão. Samuel foi descoberto aos 11 anos de idade por um professor. Ele faz planos de seguir carreira no esporte, sempre valorizando os estudos. Veja na reportagem de Jonas Guedes. A habilidade com a bola começou cedo na vida de Samuel. Desde os 7 anos de idade, o garoto já emplacava os primeiros gols no sonho de se tornar um jogador profissional. A partir dos meus 7 anos de idade já tinha essa paixão por futebol, já passado por meus pais, que foram jogadores, jogam até hoje. Não profissionalmente, mas jogam. Essa paixão começou dos 7 anos de idade. O apoio da família é fundamental para que Samuel desenvolva o talento que tem, mas foi através do professor que o garoto teve a sua primeira grande chance. O Samuel, com 11 anos, já no meio entre dos outros garotos de 11 anos, da idade dele, ele se destacava claramente, né? A habilidade, a força, a visão de jogo. Então a gente facilmente identificava que ele poderia ser um bom valor no futsal. Eu não era o professor dele e fui substituir o professor dele e vi o Samuel era diferenciado dos outros garotos. Fiz o convite, a gente falou com os pais dele e ele veio aqui para a escola e está já há 4 anos conosco e nunca ficou de recuperação, como a gente fala, né? Um bom aluno e também está tendo sucesso no futsal. Samuel tem sonhos, mas mantém a bola no chão. Ele une a disciplina do aluno à sede de vitórias do esportista e assim busca um futuro na profissão que escolheu. O que eu quero ser um jogador, né? Menino hoje, qualquer menino que nasceu já nasce com a bola no pé, dizem que meu filho tem que ser jogador. Eu não, meus pais estão ali sempre me apoiando e ele... É o que eu quero ele sempre vai me apoiar. Se você quer fazer isso, você quer ser um jogador, você vai ser um jogador. E eles estão sempre me apoiando muito e eu só tenho a agradecer a eles. Pela disciplina, superação e o dom natural revelado nos campos, Samuel é hoje o nosso talento na escola. No estilo. Maio é o mês das noivas, por isso nesta semana e na próxima também nós vamos ter um especial no estilo. Os vestidos para noivas e madrinhas é o tema de hoje. Eu tenho muito prazer de receber aqui no estúdio o Cláudio, que além de ser um profissional de mão cheia, como poucos, é um amigo de longa data, né, Claudinho? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu queria que você antecipasse para o público, por favor, o que eles podem esperar, o que os telespectadores podem esperar desse especial. Olha, primeiro que a honra da visita é minha. Vamos deixar bem claro que a honra da visita aqui é minha, Ju. Um prazer estar aqui contigo. Mas vamos ao assunto, né? Esse especial de noivas, gente, para você que está em casa e para você, Ju, nós preparamos com muito carinho para aquelas noivas, madrinhas, pajens, noivos, os convidados também, que não tem aquela orientação na hora de vestir. Biotipo, quadril, busto, horário. Até porque, né, Cláudio, são tantos detalhes que um casamento exige, mas são tantos detalhes do convite, a parte das flores e tudo mais, que é difícil realmente, mas essa parte não pode faltar. Buffet também conta, não é? Buffet também conta, porque é uma questão de etiqueta e moda é comportamento. Então, assim, a gente vai fazer um apanhado geral e englobar tudo isso. Nós já fizemos os vestidos de noiva, que a gente vai assistir daqui a pouquinho, e madrinhas também. E aí a gente vai descobrir agora os noivos. Quais são os terrores, o que é que eles gostam, o que é que não gostam. É difícil? Noivo sofre, Cláudio, né? Demais, tanto quanto. Tanto quanto. Porque tem aquela coisa de estar impecável, super bonito, mas às vezes não sabe, tipo, qual é o paletó adequado.
E tem que combinar com a noiva? Tem que combinar? Tem que harmonizar, na verdade, né? Tem que estar à altura. Mas combinando assim não é muito legal. Não, nada muito pá de jarros, não. Bacana mesmo é você estar numa sintonia legal um com o outro, os dois extremamente elegantes e dentro dos seus biotipos, que é o mais importante, respeitar a anatomia do seu corpo. E como foi encontrar os personagens dessa série? Olha, foi bacana, Ju, porque as pessoas têm dúvidas assim que a gente que trabalha com isso não imagina que sejam tão latentes, tão verdadeiras. E você esclarecer para uma noiva que, tipo, ela pode usar brilho suave durante o dia e o brilho mais carregado durante a noite, que os volumes vão voltar super forte. Então, assim, uma série de coisas que a gente vai aí descobrindo e contando e descobrindo. Ai, massa. Pois eu tenho certeza que você que está em casa, que é noiva ou, de repente, que conhece alguém, vai ser madrinha, enfim, que você ficou curiosa. E os noivos também, né, Cláudio? Como você disse, então vocês vão ter aí muitas novidades. Aliás, tem novidade também. Tem sim. O Estilo vai trazer novidade para você aí de casa, hein? Tá precisando de uma repaginada, de uma transformação no visual, levantar a autoestima? Então fica com a gente aqui na TV Metrópole, canal 26, programa Notícias da Gente, que vem novidade por aí, hein? Entre na nossa fanpage que você vai saber mais detalhes. Esse é Cláudio Ferreira. Claudinho, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, foi um prazer enorme. E agora sim você acompanha a reportagem. Maio chegou e com ele o mês das noivas. Você já escolheu o seu vestido? Você que é madrinha, sabe qual vai ser o look adequado? Que cores no altar, o que pode, o que não pode? Hoje nós vamos desbravar esse universo e ficar no estilo. Dá uma olhada nas apostas que nós preparamos aí para você que é noiva e já está em busca do seu vestido. Esse é um modelo mais clássico, bem mais seco, mais contido, sem muitas firulas. Aqui a gente tem ele em renda francesa, aqui em cima na alça detalhes em cristais, com pérolas e alguns pequenos bordados mais delicados. Esse modelo é ideal para você que deseja valorizar o colo, disfarçar a altura, como você pode ver, ele vem até o finalzinho dos pés e ainda deixar uma cauda super sutil. Agora, se você gosta de apostas mais ousadas, dá uma olhada no que a gente preparou para você. Dá uma olhada nessa peça. Aqui seria um clássico repaginado. Nessa peça a gente pode observar que aqui em cima vem um trabalho de contas e miçangas, novamente a renda francesa, que é um clássico, o cinto em pérolas e uma tiara também com pequenas pérolas. Seria uma opção excelente para uma noiva mais romântica. E falando em biotipo, aqui você pode tranquilamente esconder essa região do colo que você não deseja mostrar e valorizar outras regiões, como o quadril, por exemplo. Percebe-se que essa peça vem descendo reta até aqui e a partir da região abaixo do quadril, o volume se transforma. Vamos dar uma olhada aqui nessa peça agora? Presta atenção na parte superior desse vestido. Aqui em cima nós temos mais uma vez o decote no colo, para valorizar. Aqui, essa manguinha mais curta vai deixar essa sua região superior, que é um pouco mais estreita, com a impressão de maior, sem cobrir totalmente os braços. E para você que tem pouco quadril e deseja dar um volume maior a essa região, olha só o cetim todo drapeado em várias camadas. Ele vai dar exatamente essa impressão de um quadril maior do que você tem na realidade. Você recebeu aquele convite para ser madrinha de um casamento? Ocasião importante, hein? Então você deve fazer jus ao seu look. Preste atenção nas opções que eu separei aqui para você. A gente começa com esse vestido, que ele vem em canutilhos e paetês, um forro em tom de nude e ainda um pouco de tulle na composição para dar um mix mais sofisticado. O colo fica à mostra para valorizar os acessórios que você vai usar. Geralmente com um vestido desse a gente usa um brinco bem bacana. O comprimento dele desce um pouco mais alongado, mas nada muito ajustado ao corpo, hein? Você que recebe esse tipo de convite deve ficar atento à cartela de cores. Não opte pelos tons de vinho, não opte pelos tons de preto e muito menos pelo vermelho. Que tal você ir aí com uma cartela de tons de turquesa, azul bique? A cartela dos tons de pink é a ideal para esse momento, hein? Você que deseja uma aposta mais clássica para esse momento onde você vai ser madrinha aí de um casamento, dá uma olhada nessa peça. A combinação é perfeita. Nude com preto. O nude e o preto são as cores perfeitas para essa ocasião.
desde que eles sejam muito bem mixados. Lembrando que a gente falou agora há pouco do preto, ele não é recomendado no look completo, mas se ele tiver um mix com alguma outra cor, vai ficar muito bem. Agora você deve evitar o nude se tiver aí com uns quilinhos a mais e desejando disfarçar. Se tiver com o peso em dia, pode colocar o nude à vontade, ele inclusive dá mais volume ao corpo, te deixa com uma aparência de mais silhueta. Então, aposte! Para você que gostou das nossas dicas de hoje, não esquece, hein? Todas as quartas e sextas nós temos um encontro marcado dentro do programa Notícias da Gente, que vai ao ar ao 12h30 com reprise às 8 da noite. Se você não pode acompanhar nenhum desses dois horários, vá até a nossa fanpage, Notícias da Gente. Lá você revê as reportagens do programa e acompanha o quadro No Estilo também, hein? Semana que vem eu volto com mais dicas de moda aí pra você que vai casar, vai ser madrinha, de repente tem alguma dúvida, pro masculino também, pros pajens, convites, horários e por aí vai. Não perde. Espero por você. Até lá. Fala, doutor. O autoexame pode ajudar a detecção de nódulos na tireoide, uma glândula que fica na região do pescoço. Mulheres com mais de 35 anos, pessoas com histórico familiar de hipotireoidismo e com doenças autoimunes devem fazer exames para investigar problemas na tireoide. Juliana, hoje a gente vai falar sobre nódulos na tireoide. E quando se fala em nódulos, a gente pensa em câncer. Tem muito a ver? Em exames de rotina, fazer o check-up anual, acabam descobrindo um nódulo no exame de ultrassom sem mesmo sentir nada. E aí vem aquele pânico, meu Deus, estou com câncer. Aí correm, se desesperam, vão às vezes no cirurgião, não passam nem no endocrinologista, vão direto no cirurgião, chegam lá querendo operar. Por sorte, a maioria dos cirurgiões age de forma ética e, como quase todos os nódulos, não merecem cirurgia e encaminham para o endocrinologista para que possam ser tratados e na verdade, acompanhados. Doutor, e a pergunta que eu sempre faço em qualquer doença é se ela pode ser evitada. Não, infelizmente não. E para descobrir, só o check-up, muitas vezes, né? A clínica, né, então o nódulo muitas vezes cursa com aumento do volume do pescoço, né, então a pessoa, é como na mama, né, a mulher muitas vezes descobre um nódulo mamário no autoexame. O autoexame da tireoide também pode ser realizado. Então dá uma olhadinha para o pescoço, pega um copo com água, levanta um pouco o pescoço, engole e observa se a tireoide, que está abaixo do pomo de Adão, dessa cartilagem, se ela sobe e desce simetricamente, né? Então essa é uma forma, não é tão simples de fazer, mas se a pessoa conhecer o seu corpo, ela muitas vezes percebe alguma diferença. E principalmente o diagnóstico é feito por médicos, né? Então geralmente o médico generalista, às vezes o ginecologista, tanto no exame físico como ultrassons, que muitas vezes são solicitados, acabam descobrindo um nódulo que a pessoa não suspeitava. Ok, doutor Glauber. Vamos conferir a primeira pergunta, então. O que causa o surgimento do nódulo? Na maioria das vezes a gente não sabe o que causou o nódulo. Tá? Ele é descoberto, como eu falei, por acaso no exame de rotina, o próprio paciente, exame de rotina médico ou o próprio paciente percebe na palpação. É sabido que certos tratamentos aumentam a incidência de nódulos e muitas vezes nódulos malignos. Obrigatoriamente os nódulos provocam sintomas? Na maioria dos casos os nódulos são silenciosos, então realmente são descobertos em exames de rotina, mesmo após descobertos eles não costumam causar sintomas, mesmo nódulos grandes, 2, 3, 4 centímetros, na sua maioria das vezes não causam sintomas. Quando eles causam sintomas, é comum um certo desconforto ao engolir. Então assim, geralmente não dá sintoma, mas quando dá, está relacionado a desconfortos na deglutição. Doutor Glauber, não apresentar os sintomas eu acredito que seja um problema, né? Já que muitas pessoas só procuram um médico quando estão sentindo dor. Verdade, Renata. Geralmente as pessoas têm o hábito de procurar o médico quando aparece dor, sangramento ou quando a doença já está em fase mais avançada. Felizmente isso está mudando ultimamente, as pessoas estão começando a procurar o médico para fazer exames de avaliação, principalmente mulheres. Pessoas que se expuseram à radiação, principalmente cervical, pessoas que têm histórico de nódulos de maior risco na família, ou câncer de tireoide, pessoas que fumam também, né, são pessoas de maior risco, então essas pessoas deveriam ter um acompanhamento mais regular. Doutor Glauber, mas é uma doença que tem cura? A cura do nódulo em si seria a cirurgia, tá? Na sua grande maioria das vezes. Existem outros tratamentos, você pode fazer iodo radioativo em alguns tipos de nódulo, pode fazer alcoolização em alguns outros tipos de nódulo. Pode ser feito também um exame de punção, é a punção aspirativa, você aspira um pouco de material do nódulo,
para fazer uma biópsia e dizer se o nódulo tem maior tendência a ser maligno ou se ele é benigno. Isso também dá um direcionamento para a decisão ser tomada. Então a punção ajuda bastante na decisão se somente acompanha ou se indica cirurgia. Gostaria de saber se os nódulos são mais frequentes em homens ou mulheres. Sem dúvida, os nódulos são mais frequentes em mulheres. Na verdade, as doenças endócrinas em geral cometem mais mulheres, talvez uma proporção de 80% a 90% dos casos no sexo feminino. Agora, apesar de maior frequência em mulheres, no homem os nódulos costumam ser mais graves e maior risco de câncer. Então, homem com nódulo, esse com certeza tem que procurar um médico e boa parte das vezes vai ser indicado cirurgia. Os nódulos podem surgir em criança? Sim, os nódulos podem acontecer em qualquer idade, inclusive em crianças, tá? Em crianças tem uma particularidade, porque assim como em homens, os nódulos em pessoas de menor de 20 anos, crianças e adolescentes, têm maior risco de doença maligna. Mas é muito comum? Não, na criança não é tão comum. Ok. Dr. Glauber, muito obrigada por participar mais uma vez do nosso Fala Doutor e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Emprego Aqui. Atenção para as vagas de emprego disponíveis na região metropolitana. A Casa do Trabalhador seleciona candidatos ao cargo de auxiliar de linha de produção. Para concorrer a uma das 11 vagas disponíveis, é preciso ter experiência na área e ensino fundamental completo. E para pessoas com deficiência, tem oportunidade de trabalho como recepcionista de crediário e estoquista. Informações pelo telefone 3342-0706. Fique por dentro. A dica de utilidade pública de hoje são os contatos do Departamento Estadual de Rodovias, o DER, 0800 8567 68 ou então 3101 5704. E para acionar a perícia do Detran é só discar 154. A gente fica por aqui, mas amanhã vamos falar de saúde pública, aposentadoria, arte e muito mais. Você não pode perder. Até lá, tchau! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia.